E quando eu julgava, o que eu fazia? Estou no lugar da parte, pô. Se fosse eu o cara que está aqui, o autor ou o réu, o que eu queria disso? Ivan Sartori, primeira pergunta que eu faço como ex-juiz. A primeira, para começar pra galera ficar aqui e falar, você recebe e já recebeu muita ameaça de morte? É a primeira pergunta que Não, eu o que te faço. acontece é o seguinte, nós tivemos uma carreira muito longa aí, né, Maurício? Tivemos aí 38 anos na magistratura e conseguimos toda a carreira. Juiz, desembargador, fui presidente do tribunal e ameaça de morte eu tive, principalmente quando decidi a questão do Carandiru, né? Nós decidimos a questão do Carandiru, resolvemos anular os júris, eu até absolvia, né? Porque havia uma possibilidade de absolvição que estendia o júri de alguns que haviam sido absolvidos nas mesmas condições daqueles que estavam sendo julgados, era uma jurisprudência e tal. E no final, com tudo isso, houve uma perseguição muito grande política, da imprensa, da mídia, aí, de modo geral, jornalistas, aí quiseram me demonizar por conta de um julgamento. Quer dizer, eu examinei o processo, estudei o processo, julguei de acordo com o que estava nos autos, testemunha, etc. Tal. Aí resolveram, nem leram o meu voto, resolveram. Mas qualquer decisão tua ia gerar isso, talvez. Não, Seria, esse é decisão, o ônus do juiz. É o ônus do juiz. Aí você vai desagradar um e agradar outro, é lógico. Mas você vai julgar de acordo com o que está nos autos, a prova dos autos. Né? Agora, recebi muitas ameaças de morte aí. Recebi ameaças de morte em outros casos também que nós tivemos, porque eu tive em várias áreas, né? Tivemos no criminal, ultimamente estava no criminal. No direito na fazenda pública, questão tributário, fiscal. Tivemos no civil muito tempo, eu instalei a 36ª Vara Civil, que fui juiz da primeira vara, o primeiro juiz dessa vara, a 36ª Vara Civil que eu instalei, fiquei lá muito tempo também. Então a gente vai andando, interior, fui pro interior, voltei, aquela coisa toda. Mas você Agora tipo, você vive uma série de coisas, uma série de mas você de consegue, aventuras, né? você consegue relaxar? Como que você faz? Porque assim, você é um cara que tem um poder muito grande. Vamos jogar assim. Agora você vai falar, não, imagina. Mas você tem um poder muito grande. Você é o cara que tá ali decidindo. Tá todo mundo esperando o seu veredito. O veredito do juiz. É o cara que lê. É o cara que... Esse cara aqui, depois que 20 anos de prisão. 20 anos de prisão. Não, acho que é 18. E o É. cara, porra, tô na mão desse maluco. Você toma essa decisão. Pá, como é que você dorme? No dia seguinte, Olha, você fica relaxado, ou você fala, ih, caguei a vida de um cara aí. a gente fala que o juiz é poderoso, mas o juiz é poderoso tem um poder limitado, porque o juiz é poderoso dentro daquele processo que ele está trabalhando, entendeu? Sim. Aqueles processos. É que se multiplica por vários processos. Né? Então aí o poder aumenta por conta disso. Mas ele está distrito ao processo, está distrito, ou seja, que eu digo, ele tem que se ligar na prova, ele tem que se ligar na lei, o que está acontecendo na lei. Você não vai aplicar, olha, eu dou 20 anos, não é assim, você tem um critério, tem um sistema trifásico da pena, você tem um critério pelo Código Penal, inclusive, que você tem que seguir, pena base, depois você põe as agravantes, atenuantes. Aí você vai chegando na pena, é técnico. O negócio é técnico. Agora, é lógico, dá uma margem de discricionariedade, dá. É porque a gente vê o negócio agora, tá tendo até essa coisa do STF. O STF tá errado, o STF tá certo. Aí tem um juiz, o cara na Jovem Pan e fala, eles estão errados. Aí vai outro da Globo News e fala, tá certo. Porque me dá a impressão que, por mais que a justiça seja cega e técnica, tem uma coisa de parcialidade de acordo com Mas o o Supremo comportamento. destoou um pouco do que é a justiça. O Supremo destoou um pouco do que é a justiça. Hoje o Supremo está num papel político claro. Não é? Então a gente está vendo ali decisões que nós vemos ali no Supremo e que contraria até a jurisprudência do próprio Supremo, entendimento do próprio Supremo. Então, não tomem a justiça toda pelo Supremo. A justiça é diferente. A justiça ordinária, regular, é diferente do Supremo. Mas por ser indicação política já não Aí que pré-define tá. que A vai ser... justiça ela tem duas coisas. Ela tem, primeiro, o de carreira, que eu acho que seria o certo, o juiz de carreira chegar ao Supremo, como é no Exército, por exemplo. Né? O sujeito vai lá desde baixo, chega lá no Supremo. Aí fica um tempo no Supremo, tem que se reformar, tem que sair, Claro. para outra entrar. Esse tipo de coisa que deveria ser. Mas o que acontece? A justiça, nós temos o 5º constitucional, que é o seguinte, 1/5 dos tribunais você entra advogado e promotor. Esses advogados, inclusive, são, lógico, a gente tem excelentes magistrados advogados, mas tem muita indicação política. Aí que entra o lado político da justiça, a face política. E isso eu acho que hoje não tem mais cabimento. Porque nós já temos o Conselho Nacional de Justiça, que controla a justiça. E lá já é chamado descabinado. O que é isso? É que você tem vários tipos de pessoas, de várias categorias. Então, antes se falava, o 5º tem que entrar para arejar o tribunal, porque os juízes são muito fechados
Agora não existe mais isso, porque tem o CNJ, que já é aberto. Sim, tem sim. gente, tem um cara do povo, tem um cara do Senado, da Câmara, tem o outro que vai. Então não precisa mais disso. Então a justiça está se politizando muito. É isso que eu estou dizendo. Em cada caso, por exemplo, os casos que você atendia, era muito difícil você ter uma questão política por trás. A Porque... gente não vê do lado político, no caso. Não vê. Quando você é presidente do tribunal, como eu fui, aí é diferente. Você é chefe de um poder. Você está lá com o governador e com o presidente da Assembleia. Então você é chefe de um poder. No mesmo Aí você nível. tem o lado político, você tem o lado jurisdicional, as decisões, mas você tem o lado político. Né? Agora, o juiz não tem que fazer política. O juiz ele tem que se ligar na prova, no processo, no que está no processo. Mas eu não tenho uma coisa assim, por exemplo... Agora, é lógico que às vezes pode ter Isso. reflexos sociais, reflexos políticos. Aí você vai O que eu já ouvi de história, Ivan, poder- do tipo assim, porra, mas peguei uma juíza, ela me Ela é fudeu. linha dura, viu? Ai, vou com o Ivan. O Ivan é foda. O Ivan não deixa... Parece que você vai jogar... Eu no criminal era muito duro. Eu era muito duro. Agora eu saí em 2019, estou advogando. Tô Emagreceu, advogando também no provavelmente. criminal. Devia estar nervoso pra caralho. caralho. Não, eu estou numa vida muito melhor. Eu fui juiz, eu entrei na magistratura com 23 anos. Meu pai tinha uma banca que eu faturava com ele lá 200 e poucos dinheiros, vai, Ah, sim, da sim, época. 200 e poucos dinheiros. Eu passei a ganhar 70 na magistratura. E meu pai falou, você é louco? O que você vai fazer lá? Vai vender Playboy, porra. Mas eu decidi, com 7 anos de idade, ser juiz. E fui 38 7 anos? 7 anos. Quando eu andava no fórum, com meu pai, eu já queria ser juiz. Aí eu Por entrei... causa da roupa. Porque a roupa é Andava legal. no pai, bicho. Não, meu pai entrava no juiz, conversava. Sei, e eu, sei. desde os 7 anos, já andava com meu pai Legal, no fórum. legal pra caramba. Aí eu peguei com 23, entrei. Entrei com 22, tomei posse com 23. E fiz toda a carreira, fiquei 38 anos lá. Hoje eu estou no céu que eu saí de lá agora. Porque chegou um ponto que eu falei, eu fiz tudo que eu podia pela justiça. Administrativamente, a parte legal, tudo. O que nós fizemos lá na administração do tribunal, porque o orçamento do Tribunal de Justiça, vocês não sabem, É isso mesmo, é sabe? maior que de alguns estados. 10 bilhões na minha época. Ano. Cacete. Entendeu? Então aquilo é um estado. Aquilo é um estado, porque aquilo são 60 mil Não funcionários. tem nada a ver com polícia, nada. É só É aquilo lá. só o judiciário. Calma, A polícia que é eu vou- uma coisa, a justiça é outra. Você tem a polícia repressiva, que é a polícia militar, etc e tal. A polícia federal. investigativa, que é a judiciária. Né? Agora, os ramos todos, para você dividir, é o seguinte, a justiça também, o organograma da justiça é complicado. Né? Por exemplo, você tem ali, lá em cima, o Supremo, que é um tribunal que hoje você tem dois ministros de carreira ali. O resto é tudo indicação política. Por isso que o tribunal, eu estava até defendendo isso com o presidente, que eu tenho conversa com o presidente Bolsonaro. Temos que pôr gente de carreira, porque isso aí vai diminuir, reduzir essa atuação política, entendeu? Isso que vai acontecer. Agora, tem o Supremo, depois você tem os tribunais superiores, Tribunal Nacional do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Militar. Aí você desce para os intermediários, né? Tribunais Regionais do Trabalho, tribunais regionais eleitorais, os tribunais de justiça e tribunais regionais federais, e no Superior Tribunal Militar não tem intermediária. Embaixo você tem os juízes. Em regra, assim, porque eu estou colocando em linhas gerais. sim. Entendeu? Aí tem aqui, por exemplo, o que você recorreu lá debaixo de um juiz, vai para o Tribunal Regional Eleitoral, depois para o TST, se for o caso de ir. O STJ, por exemplo, faz a interseção da Justiça Estadual e Federal. Então tudo vai lá para o STJ. Justiça Militar Estadual também vai para lá, não vai para o Superior Tribunal Militar, que ali é só da União. Né? Agora, o Superior Tribunal Militar ficou como um tribunal superior pela tradição da época do regime militar, etc. Porque ele não tem uma segunda instância. Já vai direto para o auditor embaixo. Vamos chegar nisso, Entendeu? vamos chegar nisso porque começou a falar termos É, que a galera já está não, desesperada. é. Eu vou explicar Não quem sei, aqui... não sei se eu fui claro nesse negócio. Foi. Estou dando mais ou Foi, menos. mas vamos lá, assim, pensa que a nossa Agora, audiência polícia é burra, eu polícia. também, igual eu, a minha não. audiência. Nós vamos O que você cavucar, tem? nós vamos Você tem cavucar. lá vai poder cavucar. executivo, poder legislativo, poder judiciário. Tem que separar os três. Sim. Chega lá em cima. Tem gente que não sabe isso, é engraçado. Tem que saber. Não, e tem que Chega saber, lá em por isso cima. você tá aqui, pra Quem ajudar. é o poder executivo? É o presidente. Sim. Quem é o poder legislativo? Senado e Câmara. Quem é ali representado por seus presidentes? Quem é o judiciário? Supremo. Aí chega embaixo. Embaixo você tem no Estado, você tem o governador, poder executivo, você tem o presidente da Assembleia, poder legislativo, e você tem o presidente do Tribunal de Justiça, que é o poder judiciário. Agora, você tem os vários ramos da justiça. Por exemplo, se você tem questões contra a União, administração da União, etc. e tal, vai cair na Justiça Federal. A Justiça do Estado, ela é a justiça mais antiga e ela ainda julga casos da Justiça Federal, porque a Justiça Federal não conseguiu absorver tudo quando foi criada depois. E a Justiça do Estado ajudou a criar a Federal. O primeiro tribunal da Federal, a Justiça do Estado criou.
Porque a justiça do Estado é muito antiga e ela pega tudo que não está escrito, por exemplo, no artigo que fala da competência da federal. Sabe? Eu tô dando uma coisa assim, uma pincelada rápida, não sei se... Perfeitíssimo. Entendeu? Eu só vou explicar quem é você. O Ivan Sartori, hoje ele é desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? A gente vai conversar sobre crimes, a gente vai conversar sobre PCC, a gente vai falar sobre vários assuntos. E antes que você encha o meu culhão, eu vou explicar pra você. É um bate-papo. Eu vou ficar batendo papo, eu vou interromper. A gente vai, o Marcão que tá aqui, que vocês não gostam, vai falar coisa, porque aqui o interesse é meio que plural. Não, Você tem umas dúvidas. é descontraído. É descontraído. Legal. Não, isso é Então não bacana. enche o saco, vai embora. Vamos até Você falou conversa de bar, né? Conversa de bar, de água. Agora Aí. sim, se você tá, puta, eu quero ir lá pra frente, não aguento essa coisa da OAB, eu não tô afim. Você vai ver que no próprio timeline do vídeo aqui, ó, se você botar pra frente, ó, tem temas. Ah, eu quero ouvir a parte que ele fala do PCC. Lá na frente vai estar. Então eu vou guiando aqui o papo, a gente vai ficando relaxado e por aí vai. Dúvida. Você escolhe os casos que você trabalha, você pode negar os casos, como é que funciona essa coisa? Não, isso aí é o seguinte, o juiz é o juiz chamado juiz natural, é o juiz isento. E isso vai haver uma distribuição de casos. Então você tem várias varas, você tem vários desembargadores, esses casos vão sendo distribuídos de forma equitativa, igual. Então cai para um desembargador, vai cair para o outro, vai cair para o outro, vai cair para o outro. Então não pode escolher caso, não existe essa história de escolher caso. O juiz não recebe nada pelo caso, o juiz só recebe o subsídio dele. Ele vai julgar e acabou. Né? Então você tem que ser o isento. Agora, se você se considera suspeito, de repente caiu um caso de um amigo meu. Porra, tá na cara que eu quero dar a favor do meu amigo, vou me dar por suspeito. Não quero esse caso por motivo de foro íntimo. É o certo que o juiz tem que fazer. O juiz tem que ser o mais isento possível. Agora, a vida de juiz é difícil, cara. Porque você é um meio homem, você é um meio cara. Você não pode ficar conversando em bar abertamente, você não pode ter determinadas condutas que todo mundo pode ter. Você não pode exercer a atividade política partidária, não pode ser eleito. Entendeu? Você fala uma coisa, aí como eu falei quando eu estava na magistratura, uma das razões que eu saí foi isso. Eu falei, eu fiz o slogan do Bolsonaro, falei lá no meu Instagram. Me ameaçaram de processo, entrou com processo. Meu amigo, eu não estou aqui também. Você não era juiz? Eu era juiz. Você já era juiz? Eu era juiz. Mas não era juiz eleitoral. Agora há pouco. Né? Então, eu acho que você é uma pessoa muito tolhida. O juiz é muito tolhido, é muito engessado. A sua vida é uma vida tem que ser uma vida muito regrada e muito complicada. É lógico que você vê alguns que destoam disso. Mas não vá pensando que é todo mundo assim, não. Não, porque você tem um controle rígido hoje, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então você não tem liberdade nem para falar algumas coisas. Tipo, se você quiser falar sobre isso que eu falei, por exemplo, expor o slogan do Bolsonaro, Sim. quando ele estava sendo eleito. Sim. Não é? Isso me criou problema. Sim, sim. Não é? E eu falei, não, eu respondi lá, falei, vou falar, sou cidadão e vou falar o que eu quiser. Entendi. Entendeu? Entendi. Foi arquivado, tudo mais. Por exemplo, esse caso do Carandiru. Eu cheguei na televisão e falei, pô, isso aqui, comecei a abrir o verbo, tá? Pô, já tocaram um processo contra mim lá no CNJ. Aí veio o CNJ e falei, olha, eu não vou responder nada aqui, porque isso aqui é questão jurisdicional, é autonomia do juiz. Vocês não se metem nisso. Vocês se metem na área administrativa, disciplinar, mas não na autonomia do juiz. Vocês não são jurisdição. Mas existe chance, por exemplo, você é juiz, então você tem um caso lá, você recebeu o caso. Eu sempre vejo nos filmes, né, que tá, lá, tá o juiz tomando, sempre tá tomando um sorvete o juiz. Sentado aqui no... Sempre. Parece que vocês gostam de sorvete. Vocês gostam de sorvete para não Puta merda. Sempre tá numa praça ele com um filho tomando um sorvete. Aí Pô, mas os caras essa aí vêm não- falar com ele, né? Aí vem um cara e fala assim, você que tá atendendo o caso Você de que tá Marshall. atendendo. É. E aí ele fica meio sem graça, porque ele não pode falar A do gente, caso. sabe onde, a gente sabe onde você mora. A gente sabe onde você mora. Acontece essas coisas assim? Não, O cara ir difícil. atrás de você, manda na DM. Ô, juizão. Pode ajuda lá. acontecer esporadicamente. Comigo nunca aconteceu. Você não toma sorvete. É. Só por Eu isso. não tomo sorvete. Eu tomo sorvete, mas tomo em casa. Agora, você sabe que o que acontece é o seguinte, já fui ameaçado, por exemplo, por intermédio da digital, né, por meios digitais, mídias sociais. Fui ameaçado por telefone no Mas passado. daí todo mundo, né? bicho. Aí, Daí ou então você arma, por exemplo, no passado, existe um serviço de inteligência da polícia, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, às vezes, eles captam alguma conversa, alguma coisa que compromete a vida daquele juiz. Não é? Eu tive um juiz, por exemplo, que era juiz da execução criminal. Esses são os caras mais ameaçados. Eu, como presidente, andava com menos segurança do que ele. Porque o cara lidava com a questão dos benefícios dos presos, se sai, se não sai, se tem a Puta detração, vida. se a pena vai ser computada, vai haver uma detração de pena, se vai haver uma questão de modificação de pena. Então, o cara é super ameaçado. Se você recolhe o cara pelo regime disciplinar,
mais pesado, né? Então tudo isso vai pegar. Porra, Então, imagina. teve um que morreu lá, a Justiça do Estado, lá em Presidente Prudente, que foi o Machadinho. Morreu foi não. assassinado. Se suicidou Não, com ele foi 3 tiros assassinado mesmo. É Ele sempre foi isso. assassinado. Nas costas. Nas Ele costas. mesmo E atirou. esse, quando ele quis sair, eu mandei trazer carro blindado, eu arrumei uma série de coisas, falei para ele não sair, porque ele era muito ameaçado. Ele falou, bom, eu vou ter que sair. Eu falei, não, fica aí onde você tá. Quem que você quer? Porque ninguém quer saber. Ninguém quer ficar aí. Ninguém quer pegar Entendeu? isso, né? E eu, com meus juízes, quando eu era presidente, soubesse de alguma ameaça, quando eu sabia, e tinha muitas, eu imediatamente mandava toda a equipe, mandava carro blindado, mandava tudo que tinha que fazer. Aliás, nós tivemos que fazer uma licitação de carro blindado por conta disso. Então, Né? é muito bom isso daí. Quantos juízes têm um cagaço? Agora que você saiu disso, porque o juiz é o cara que tá ali, ele não é o policial, né? Ele não é o cara que tá com uma equipe de fuzil ao lado dele. Ele tá de peito aberto. Tá de peito aberto. Sozinho, não tem ninguém. O juiz não tem retaguarda nenhuma, só se ele for ameaçado. Você andar com arma, É. você, no caso? Olha, você sabe de uma coisa? Andei já um tempo. Mas você pode, você Mas tem eu não direito. sou um cara que... Posso andar, tem direito. posso andar. Agora eu me aposentei, posso andar ainda porque você continua sendo desembargador. Sim, sim. Né? Só que aposentado. Agora, o que acontece é que o juiz ele é peito aberto. A audiência que você pega aqui, o réu foi para cima do juiz. Aquela juíza, você não lembra? Que estava um réu lá naquela vara de violência doméstica, o cara partiu para cima dela. Sim, Lembra? foi Na maravilhoso imprensa. isso. O cara foi bater Quer na dizer, juíza por causa de é um gênio, Então né? isso aí tem. E hoje, hoje o juiz não é mais aquele juiz de antigamente. Quando eu entrei, por exemplo, porra, o juiz passava na cidade e o juiz padre, o prefeito, É, era juiz padre. Hoje não, hoje o povo não quer saber, o povo desrespeita, o povo não tem respeito por nada. Mas há muito cagaço, você sente isso. do Olha, juiz? Ele, em conversa o que de informação, acontece? fala, O juiz puta, ele tem que juiz, ser, caralho. o juiz tem que ser corajoso para decidir, muito corajoso, tá? E nem todos são, mas tem muitos que são, né? Tem que ter coragem. O cara pode pipocar, vou pipocar nisso aqui, deixa assim e tal, porque isso aqui vai dar merda, vai dar problema para mim, né? Agora, se o cara tem coragem, ele vai decidir o que tem que decidir. Agora, muitos não têm, a maioria não tem cagaço. Sabe que tem que ser juiz Não pra tem mim? ninguém. O cara que dá nota 7 pra Mangueira no carnaval. Esse cara tem que ser juiz. Esse cara né? tem que ser juiz. Tem muita Esse coragem, cara tem sabe muita assim? coragem. Nota 7, a galera já quer Vem do nota- 10, 10, 10, Bom, 7. aí Foi é. Maurício O cara Meirelles. que dá cartão É. vermelho pro atacante do Corinthians. O cara que dá Esses cartão caras vermelho, Felipe Melo, tem que ser tem que juiz. ser juiz. Tem que ser juiz. Tem que O cara, ser juiz. o cara tem coragem. Não, Não, é melhor cara. ele estar na Polícia Federal ou então no Exército, né, na frente de combate, porque o cara tem muita coragem. pô. Exatamente. E aí você tá me falando assim, a gente tá vivendo num país como o Brasil, que o Brasil é um país muito violento. A gente vai chegar no PCC, que eu acho que as pessoas estão interessadas, Certo. mas eu sei manter a audiência. Então assim, as pessoas estão interessadas, tal, e o Brasil é um país violento, tal, e vem aquelas questões. Uma, não vale mais para um juiz aliviar porque o peso do bandido é maior do que o peso dele, no sentido de ameaça, esse cara não tem nada a perder. E dois, a corrupção que há por trás é fácil de ser flagrada? Não tem? O que você percebe nisso? Bom, em primeiro lugar, o juiz não tem, ele não pode ter receio, nós não temos medo. Quando a gente está julgando cotidianamente o juiz de carreira, o juiz também que vem do quinto, que se transforma como se fosse um juiz de carreira, que a gente tem muitos juízes do quinto, que são quinto é aquele pessoal que vem de fora, Sim. um quinto dos juízes que nós falamos. Vem da advocacia e do Ministério Público. O Ministério Público é carreira. Mas o que acontece é o seguinte, o que acontece é que não tem esse medo, não tem essa conversa de, olha, estou sendo ameaçado, estou cagando, não sei o quê, não tem. E ninguém vai abrir isso. Se o cara está com cagaço, ele está na cabeça dele, ele não vai te falar. Ninguém Sim. fica com essa conversa aí, estou com medo de decidir. A gente já sabe quem são os cagões e quem não são. Quem não são os cagões. A gente já sabe quem são. Ah, puta, esse aí é abobrinha, fudeu. Não tem jeito, entendeu? Agora, o que acontece? A gente vai decidir de acordo com a prova, paciência. O que tiver que decidir vai ser decidido. Que nem o Carandiru, aquilo lá, pô, eu quero decidir assim. Pô, mas doutor, o senhor vai ver, a minha assessora, pô, isso aí vai dar um problema. Não, mas tem que decidir, eu tenho minha autonomia. O dia que o juiz perde a sua autonomia de decidir, autonomia jurisdicional, você não precisa ser juiz mais, vai ser uma máquina aí, joga aí no computador e os caras decidem, o computador decide. Então não pode entendeu? acontecer isso? Não, mas porque No futuro, se é uma ó, coisa técnica, uma leitura técnica. o que acontece é onde que esse lado existe, humano de um mas juiz? existe o lado da interpretação da prova e da situação que você, às vezes, muitas vezes o computador não vai conseguir fazer. Agora, lógico, pode fazer uma boa parte do trabalho, pode chegar um dia que vai fazer uma boa parte do trabalho. Ou uma matéria estritamente técnica, que não se importa, que os fatos não importam, por exemplo, manda chumbo. Já é assim, pô. Você Já tem, um pouquinho descobriu, você foi tem, o por pente. exemplo, você tem uma Horrível. questão fiscal aí que já decidiu, já houve decisão, já tem súmula, vai saindo de roldão. Aquilo lá já está pronto. Mas essa é que é a Entendeu? questão, talvez, que vai para aquela parte parcial que a gente falou. A interpretação, por exemplo, a sua interpretação pode ser diferente de uma interpretação feminina. Confere, Porque confere. ela tem outro tipo Mas por isso de... que a gente tem lá no tribunal, a gente julga em 3 no mínimo lá, né, no tribunal, e você diverge.
Às vezes o cara fala um negócio e fala, pô, você tem razão, tô Eu não errado. sabia disso. É. No tribunal, no primeiro grau é um juiz só. Mas no tribunal são 3 no mínimo. Aí é uma discussão. Aí é uma discussão, uma turma, chama turma. Então na Câmara, ou na turma. No STJ, por exemplo, são 5. Então, os caras discutem. Olha, o relator tá julgando assim, o segundo juiz vai julgar como, o revisor, dependendo da situação, vai julgar assim, o outro fala, não, tô tendo isso não. A gente vai chegar nisso. A gente vai explicar como é que... Isso não tá certo. Aí sai até pau, às vezes sai pau. Pô, o que é esse negócio? E aí tem um cara que tem que ser juiz do juiz, porque... O juiz da luta. O juiz da luta. A gente vai chegar nisso que eu quero tentar entender todas as esferas e explicar pra você, porque também não sei e você também não sabe. Vamos lá. Corrupção. Como é que funciona? Tá lá o Fernandinho Beiramar, da vida. Puta, o cara bilionário com tráfico de drogas, caiu você. Puta, primeiro que você fala, beleza, técnico, vou ver aqui, 250 anos de prisão vou dar pra esse maluco. Não liga o Carlinhos Beiramar e fala, ok, irmão, pum, Nunca ninguém chega diretamente a você. Você pode saber de uma ameaça ou de um camarada que está tentando alguma coisa. Eu, sinceramente, nos meus 38 anos, ninguém chegou diretamente para mim. Porque os caras conhecem quem é o cara. Ai, sabe. Esse não dá para falar. Tá? Agora, a maioria não dá para falar. Mas tem os que dá para falar. Né? Isso existe em todo lugar. Que os Mas a caras maioria dos juízes é gente que trabalha, é gente séria. Principalmente aqui em São Paulo. Eu só fui presidente aqui. É igual polícia, né? É gente que trabalha, é gente séria, é gente que vive uma vida até franciscana. O pessoal fala, o juiz ganha pra cacete. Pô, o juiz ganha, pô. Eu tô ganhando, por exemplo, hoje, como juiz, depois de 38 anos, 23 pau líquido. Me dá. Mola? Não, Não, depois de 38 anos de carreira, Sim, de sim. estudar que eu estudei, 23 pau líquido, você pega um gerente de banco, ganha mais que isso. Verdade. Ganha mais que isso, pô. Entendeu? Agora, o fato é que você tem uma vida, até que não é uma vida como todo mundo pensa, é uma vida muito limitada, engessada. É que a gente tem uma Sabe? imagem, né? Que o cara vai pra Engessada. Dubai no final do ano Agora, com a lógico. família. Agora, tem o pessoal, você vai fazer uma viagem, outro vai fazer uma viagem, vai sair, vai ter um carro, vai tentar ter um carro legal tal. Eu, por exemplo, tive muitos carros legais, saí da magistratura devendo uma fortuna. Entendeu? Sabe? Uma maré. O cara vai ser Porra, julgado puta por cara de dever. maré. Não, é verdade, não. Comprei lá uns BMW, comprei uns negócios e tal, mas gastava mais do que eu podia, você tá entendendo? E fiquei endividado. Pô, o que eu vou fazer? Agora que eu comecei a advogar, comecei a resgatar a situação e tal. Mas eu tô livre, eu posso falar o que eu quiser, eu sou um cara comum, eu não sou mais juiz. Entendeu? Você como juiz, você não pode falar o que você quer. Você não podia estar aqui. Eu até podia, tá, mas eu ia ser mais comedido, você tá entendendo? Sim. Um pouco Quer mais dizer, comedido. Aliás, eu sempre falei o que eu quis, né? E sempre fiz meus movimentos e tudo mais. E por isso também complicava a situação. Mas você está sempre com um pouco de receio, vai acontecer coisa. Não, Será relaxa, que vai aqui não, processar? tem 4 Não, eu tô falando, vai processar o cara. Hoje não. Hoje eu tô fora, eu sou Quer dizer, advogado. Hoje eu sou advogado. Você julgou sua Acabou. própria liberdade. Olha que maravilhoso. É, que não, coisa minha própria linda. liberdade. Em breve na Netflix. Os colegas se aposentam lá. Puta, aposentadoria compulsória, e agora? O que eu vou fazer? Vai viver, caralho. Porra, eu falei, quero saber de uma coisa, vou embora. Chega, pra mim agora eu quero minha vida, quero minha liberdade, quero ganhar meu dinheiro, como eu posso ganhar, entendeu? Fazer da minha vida o que eu quero, porque isso é muito controlado por todos os lados. Então a vida de juiz é uma vida muito difícil por conta disso. O controle, você anda engessado. Aí você não pode falar com certas pessoas. Eu converso hoje com pessoas que como juiz eu não poderia conversar. Tipo? Na política, Sei. quando eu fui candidato a prefeito, você vai conversar com todo mundo, você vai conversar também com o traficante. Tá certo? Como juiz eu não poderia. Você tá entendendo? Você não pode, você tem que ter um ambiente restrito, você não pode falar com certas pessoas. Então é muito limitado. A vida de um juiz é limitada. Você tem empatia por outros juízes? Você tá vendo o jogo do Flamengo, você fala, filha da puta, você fala, não, ele é juiz, é foda a situação dele. Ali é árbitro, né? O certo é árbitro. Mas se o jogo do Santos começar a roubar contra o Santos, eu vou começar mais de filha da puta. Maravilhoso. Bom, eu quero entender uma coisa, vamos lá. Eu acho que muita gente tem a visão do filme, né? Aquela coisa do o juiz que tem um cara, é sempre isso, né? Aí tem o advogado, aí tem o réu, e tem o júri. Você já participou dessas cenas hollywoodianas? Sim. O que é que acontece? Aqui no Brasil só existe júri para uma coisa, para uns crimes. Crimes dolosos contra a vida. Quais são esses crimes? Homicídio, infanticídio, aborto e instigação ao suicídio. São esses 4. Instigação ao suicídio você não acha, nunca tem esse processo. Aborto também, só os pobres, né? Porque o pessoal de classe média e alta, por isso que eu defendo que seja completamente expungido, seja tirado completamente do crime, não seja mais crime o aborto.
Porque quem é processado são os coitados. É a mulher. É a mulher que está aí desesperada, que vai lá, enfia um negócio ali dentro dela. Se machuca, né? Se machuca, Sim, que vai... porque o rico vai Agora, continuar porque o rico fazendo. ele vai lá no Na médico clínica, e tal, e é. ninguém sabe de vai pra nada. outro Por país. isso que o crime de aborto se transforma num crime, embora não vou dizer se sou contra ou sou a favor do aborto, isso é outro problema. Mas o crime se transforma numa situação de discriminação. Porque só é processado quem está numa situação de pobreza, quem está numa situação de miséria, baixa classe. Sim. Agora, porque o pessoal da alta classe não é processado. Então tem que acabar com esse negócio. Ou é processado todo mundo, que não é possível, porque os caras escondem, né? Tem os caras profissionais a respeito, então é isso. Mas são esses crimes. E aí, nesses crimes dolosos contra a vida, você tem um júri formado por 7 pessoas, o juiz dirige o júri, tem o advogado, tem o promotor, né? Aí tem a plateia, então é mais ou menos aquilo que vocês veem. Mas no cotidiano não é isso. O cotidiano é uma mesa comprida, o juiz lá em cima, os advogados ficam aqui, as partes aqui, entra a testemunha, conversa, vai embora, sai outra. Sim. Não é uma coisa natural, normal. Mas você já viveu esse júri, já viveu um júri longo, que você fala, qual foi o maior? Foi o Olha, Carandiru, olha, esse Carandiru, o que aconteceu? Eu não era do júri, eu era desembargador. E desembargador não tem júri. Qual é a função do O desembargador? desembargador é um sobrejuízo. O que acontece? Ele vai decidir o que. Vai examinar o que o juiz decidiu. Então ele vai alterar o que o juiz decidiu ou vai manter. É isso que é o desembargador. Só que lá. Uma fiscalização. Ah, do juiz. mas Não é bem fiscalização. É uma segunda oportunidade jurisdicional, de jurisdição. Então o juiz decidiu uma coisa, se os desembargadores disserem que não, está errado, tem que mudar, porque não é isso e muda. Mesmo então é sem questão de ninguém direito ao recorrer. recurso. Mesmo se ninguém Não, recorrer. não, se ninguém recorrer, não existe isso. sim. Não vai Ah, o parar no desembargador tribunal. só faz isso Só se alguém vai decidir recorrer. se houver recurso. A Ah, não tá. ser alguns casos que já começam no tribunal, que tem a questão da prerrogativa de foro, por exemplo. Se é um juiz que está sendo processado, se é um deputado estadual ou deputado federal, já começa direto no tribunal. Agora, se não começar, é recurso. Se não tiver recurso, acabou, não tem como apreciar. O desembargador, o ministro. Entendi. Então você é o cara que pega ali e tal. Então, respondendo a pergunta, você já viveu algum caso de júri que você Sim. viu O.J. Simpson, ficou tipo um ano? Não, eu não peguei casos assim de júri, eu peguei muitos casos escabrosos, casos difíceis, mas no júri eu peguei uns casos meio cotidianos, na verdade. Um ou outro era um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais longo, mais dificultoso, mas era cidadão comum, Sim. homicídio. Se for assalto com homicídio, já não é júri. É latrocínio, Ah, daí não tem júri. Aí não é júri, é o juiz singular. O crime mais grave do Código Penal, que é a extorsão mediante sequestro seguido de morte, é o juiz singular que julga, não é o júri. O que é o juiz singular? É um juiz só, é o cara sozinho, Tá. né? E agora, nos crimes dolosos contra a vida, esse daí que eu te falei, homicídio, infanticídio, instigação de suicídio, aborto, aí sim, você tem esse sistema que jura a soberania do júri. E o tribunal não pode substituir a vontade do júri, ele só vai dizer se anula ou não. Ah, mas você pode anular. Escolheu o júri lá, 7 pessoas. Você pode anular. Aí o que acontece? Você vai escolher. São 21 que a defesa, a parte, pode recusar sem fundamento até certo ponto. Esse eu não quero, esse eu quero, esse o quê. Ou então, depois de um certo número, você aí já pode ter que fundamentar para recusar o jurado. Aí, no final, forma um conselho de sentença, que são sete caras. Sim. Do povo. Do povo. Faça eu. Lógico, você. Como é E que tem, escolhe? tem que ser. Mas Como é que escolhe? Aí é Isso uma bom. lista, tem a lista de. Os caras Mas é são, tipo mesário, são qualquer um, convocados, e o são cara, puta que convocados, pariu, são eu tinha convocados que a uma viajar. lista. São convocados. Mas a uma lista. quem é o cara que olha e fala, É o Maurício júri, Meirelles é o vai? presidente do júri. Não, aí que tá. Eles vão olhando e vão Por convocando. perfil, fala, preciso de um perfil. negro, preciso de um Não, branco, preciso também. de um Ou vai chinês. olhando também a situação da escolha também do jurado. É também, na verdade, é uma coisa burocrática. Funcionários que estão vendo ali, escolhem pelo título eleitor, chamam o cara. Esses É caras como ganham servir alguma no coisa pra eleitoral. fazer isso? Olha, não ganham nada. Aí risca meu nome E lá às pra nós, vezes eles nessa ficam- amizade aqui. Eles ficam, é um peso muito grande, porque tem cara, o cara vai decidir pela primeira vez, você já imaginou? Tá louco. Pô, é uma situação complicada. Tem que ficar isolado Tem gente pro que fala, Big pelo Brother. amor, fica isolado na sala, não pode ter comunicação nenhuma, etc e tal. Então é uma situação complicada. Agora, há situações em que até não tem a mínima respaldo, ali, mínimo, vamos dizer, estrutura para os caras, né? Falta lanche, não sei o quê. Mas Aliás, Ivan, eu você ia sabe te que chamar na de justiça... doutor, né? Mas Não, é Ivan, porque já saiu. é Ivan. Mas Ivan, vamos lá, antes de chegar nisso. Por exemplo, eu vejo que vocês falam muito termo técnico ali no tribunal. Sim. Aí tá lá a dona Inês. É. Porra, ela tá ali meio que tipo... E ela- você falou muito bem, por isso que eu sempre quis fazer minhas sentenças e meus acordos, sempre quis fazer de um jeito simples que o pessoal pudesse entender. Agora, escapa às vezes, porque tem termos técnicos, como você está falando, por exemplo, quando você fala inglês, tem os termos em inglês, quando você vai falar quando você é médico, você tem os termos técnicos na medicina.
E no direito é a mesma coisa, você tem os termos técnicos. Agora você tem que eliminar o quanto você puder o juridiquês, porque isso aí atrapalha tudo. O povo tem que entender o que o juiz diz. Jonas, 17 anos, se fudeu. É isso. Tem que entender. Tem que entender o que o juiz está falando. E isso é importante. Por isso que eu gosto de simplificar as minhas decisões muito, para o povo entender, para quem lê, para quem lê via lei. Então vamos entender como é que funciona. A gente vai chegar daqui a pouquinho e falar dos casos mais bizarros que eu quero ouvir, mas eu quero entender como é que funciona o sistema judiciário. Obviamente você não vai conseguir me explicar isso em 5 minutos, eu teria que fazer uma aula de direito aqui, mas é só para entender como é que funciona o negócio das instâncias, que eu acho que é um assunto que Então, foi isso aí que eu falei para vocês, né? Primeira instância, os juízes, depois nós temos tribunais intermediários, os que eu falei, não, mas essa né? coisa que eu quero dizer, antes de você E falar. o Tribunal Superiores, são os ministros. Não, mas eu queria né? saber mais essa coisa assim, por exemplo, teve um negócio do julgamento do Lula. Eu acho que todo mundo começou a entender um pouco desse lance, porque mas tinha a terceira instância. O que é a Não, terceira instância? O que é a segunda instância? tipo, O que eu a não gente tenho tem hoje no terceira Brasil? instância. Lamentavelmente, a gente tem muita instância aqui no Brasil. Essa é a grande verdade. A justiça é muito complexa aqui no Brasil. Eu conto um caso para vocês, engraçado. Um camarada, 2 conscritos do Exército, o cara que está servindo o Exército, estavam caminhando por Taubaté. Aí chegou lá um policial, pediu o documento desses 2 conscritos. Esses 2 soldados deram uma surra no policial militar. Instaurou inquérito, aí começou o inquérito lá no juiz, daqui a pouco... Não, esse inquérito não é nosso, isso aqui é da Justiça Militar, porque os caras não são soldados. Chega na Justiça Militar, aí discussão, juiz, procurador, não é. Não, eles não estavam no ambiente militar, não estavam numa instalação militar, eles também não estavam no exercício, então não é nossa, é da Justiça Comum. Mas como é outra justiça, nós não temos autoridade, temos que mandar lá para cima, para o superior. Aí vai para o superior fala, bom, já entrou agora o superior Tribunal Militar, também não posso decidir. Aí manda para o Supremo, daqui a pouco volta para Taubaté. Então, sabe, isso existe muito na justiça. Nisso passou 18 anos. Porque é um organograma complexo, né? E isso, muitas vezes, para saber quem é competente, às vezes é difícil, às vezes. É complicado. Então, a justiça precisava ser simplificada, muito mais. Esse organograma precisava ser simplificado. Uma e advogado que não uma conhece reforma o organograma. jurídica, né? Precisava haver uma reforma. Já houve a reforma do judiciário, né? Aquela uma emenda que veio do Constitucional de 2004, que criou o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, inclusive. Mas o fato é que o judiciário tem que se modificar, tem que ser mais simples essa divisão do judiciário. Né? Agora, o que funciona? Você tem a primeira instância, tem o recurso para a segunda instância, depois você tem a instância especial, ou a instância que é um recurso jamais diferente daquele ordinário. Obrigatoriamente tem o direito, está na Constituição. O camarada que foi julgado aqui, ele tem direito de recurso para o tribunal imediatamente acima, seja de justiça, seja o federal. Aí depois, com certas situações, que está na Constituição, pode ir para um tribunal superior. Né? E, excepcionalmente, que é o recurso extraordinário, pode ir para o Supremo. Tá? Agora, tem outras atividades, o Tribunal do Supremo, ação direta de inconstitucionalidade, o próprio Tribunal de Justiça, que aí já fica um negócio complicado. Assassinato não vai para o Supremo. Pode ir. Pode ir. Dependendo da situação, porque quando fere a Constituição, vai para o Supremo. Quando fere lei federal, vai para o STJ, por exemplo. Entendeu? Então, agora, esse negócio de conhecer significa poder examinar um recurso, isso fica muito a critério também do ministro. Né? Esse não, esse sim, porque tem muitas súmulas, o negócio é intrincado, até por Então, mas vamos lá. Mas tem isso, temos 4 instâncias. E quando tem boa vontade, chega lá no Supremo, como chegou esse caso do Lula ali, né? Que já tinha sido decidido pelo juiz de primeira instância, Tribunal Regional Federal, segunda instância, Superior Tribunal de Todo Justiça, mundo condenando. instância especial, todo mundo condenando. Aí, de repente, veio uma habeas corpus e falou, para tudo, que está tudo errado. Então, é isso que aconteceu. Quem mais se beneficia com esse sistema complexo? Olha, uma vez eu falei em uma entrevista que eu tive nas páginas amarela da Veja, que quem tem dinheiro se sai melhor na justiça. Eu falei isso. Porque quem não tem dinheiro pega piores advogados, a situação é mais complicada. E o Aires Brito, que era o presidente do Supremo, me ligou, falou, pô, gostei da sua entrevista, você é um cara franco, tá? Ficamos amigos, até conversava, ia lá sempre com ele, conversar. E é verdade, a justiça, se você tem bons advogados, a situação você fica numa situação melhor. Não porque o advogado vai comprar alguém, mas porque o advogado ele tem condições, e o sujeito tem condições de eternizar aquela situação, de recorrer, de entrar com vários recursos. É muito complicado o nosso direito processual civil, é muito difícil. Então você está me dizendo que... Eu acho que o processo teria que ser mais simplificado, mais simplificado. Então assim, você está me dizendo que os poderosos sempre vão se beneficiar, não sempre, mas tendem a se beneficiar... Olha, você teve um exemplo do Moro, né, que não teve papo, né? O cara deu porrada nos poderosos, né? Então, mas às vezes você tem aquela coisa do advogado, que é o que vai recorrer, que vai mudar. Então, esse advogado. Então, isso interfere às vezes, entendeu?
E você tem condições, muitas vezes, um cara mais perrapado não tem menos condições de atingir uma instância especial ou extraordinária, Supremo, STJ, do que o cara que tem muita grana. Político é muito beneficiado. Olha, o que eu vejo, ali, se você falar nos tribunais de justiça regionais, estão ferrados. Todos eles. Ali é condenação direta, e às vezes condenações injustas. Com a história de perseguir, por exemplo, ação de improbidade, hoje um pingo, pá, condenou a improbidade. Os políticos são perseguidos até. Né? A maioria, lógico, com razão, tem que condenar. Mas em alguns casos, os juízes são muito rigorosos. Né? Por exemplo, você vai fazer uma licitação aí, uma licitação pequena, pô, você fez a licitação, já terminou, mas precisa fazer outra, tal, aí faz licitação fracionada, mas é coisa pequena. Um cara condenado, pô, a indenizar, não, perde a condição política. Então, sabe, tem que ter uma coisa. Agora, então, em primeira e segunda instância, a coisa é complicada. Agora, já nas outras instâncias, você vê ali, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça tem a sua jurisprudência formada, ainda tem técnica. Agora, no Supremo a gente sabe que existe aí vamos dizer assim, um certo equilíbrio entre Senado e Supremo. Você viu o número de processos que a gente tem no Supremo que não estão sendo julgados. Porque fica engavetado. Né? Então, por quê? Fica ali um equilíbrio de poder entre Senado e Supremo. Entendeu? É diferente. O pessoal olha o Supremo e fala, a justiça é isso aí. Não é. Não é. A justiça não é daquele jeito. A justiça é completamente diferente daquilo. Ali é um tribunal mais político. Então, Ivan, mas quando você vê que o político ele tem direito a benefícios, como por exemplo, ele não pode ser preso. Isso é um absurdo. Isso é o sistema constitucional. Nós temos um sistema constitucional que protege determinados agentes do Estado. Então, por exemplo, o juiz, o deputado, ele não pode ser preso a não ser em flagrante delito por crime inafiançável. Né? Então, mas sabe o que é isso? A situação é que se pretende com isso dar mais estabilidade e diminuir a perseguição em cima de um agente que teria que ter liberdade, vamos dizer assim. Tá? Então, de repente, se for qualquer crime, qualquer coisa, pode gerar uma perseguição em cima daquele cidadão que representa o poder. Agora, o homem, de modo geral, como somos nós, né? O homem é falho, né? Faz merda, né? E brasileiro, então. Complica, a situação é distorcida, a situação fica distorcida e no final das contas a gente vê que isso acaba beneficiando as pessoas. Você não acha que esse foro privilegiado, né, que a gente está falando, deveria ser revisto também? Porque... mas o Supremo já fez uma revisão nisso, inclusive, né? Dizendo que só poderia ter prerrogativa de foro se fosse da função. O resto, não. O Supremo já andou decidindo dessa forma, entendeu? Se for na função, sim, mas não... No resto, por exemplo, se cometer homicídio, não tem que ter foro prerrogativo de foro. Né? Aliás, o júri é soberano, o cara vai pro júri. Um abraço pra Flor de Lis aí. Um abraço pra Flor de Lis. Pois é, tem que ir pra lá, vai pro júri, pô. É um absurdo essa luta. Agora, o deputado tem prerrogativo de foro lá no Supremo Tribunal Federal. Já teve algum caso que você deu culpado ou inocência pra alguém e você depois descobriu e falou, puta, acho que eu fiz uma cagada? Só teve um caso, que muito novo, quando eu era juiz novo, lá em Orlândia, que uns caras pegaram uns pertences, tinha um cidadão que costumava dormir na rua, uma cabaninha, aí vieram os playboys lá, uns caras lá, pegaram as coisas dele, bateram no cara e levaram todas as coisas dele. Uma coisa besta, perfume, cueca, essas coisas levaram. Os caras foram processados por roubo. E aí eu peguei e julguei esse caso, dei uma pena exemplar para esses caras, na época. Aí eu conversei com o juiz, que era o titular, eu era substituto. Falei, não, isso aí é molecagem, imagina uma pena dessa, tá louco, isso é molecagem e tal. Falei, puta vida, será que eu fiz besteira aí? E aí foi pro tribunal, o tribunal aumentou a pena. Caralho. Caralho. Então, mas eu tô com a minha consciência tranquila, eu posso dormir tranquilo, sou sempre um homem que julguei de acordo com as minhas convicções. E quando eu julgava, o que eu fazia? Eu tô põe no lugar da parte, pô. Se fosse eu o cara que tá aqui, o autor ou o réu, o que eu queria disso? O importante é o juiz ler o processo. E a gente tem visto que muitas vezes as coisas ficam na mão de assessores. Entendeu? E isso é perigoso também. Né? Porque é um volume muito grande. Aí, olha, É isso que eu queria saber. O volume é muito grande. Então o que acontece? Principalmente nos tribunais, o volume é muito grande, pô, faz aí de baseada. Então tem um monte de gente fazendo e o juiz tem que fiscalizar. Eu nunca deixei passar um voto meu sem que passasse que eu visse o que era. Não, esse aqui não. Esse aqui nós vamos absolver. Ou não, esse aqui não vamos condenar. Entendeu? Então, eu fazia a revisão, inclusive, da redação dos votos. Era um trabalho do caramba, porque é muita coisa. Entendeu? Agora,
Tem coisa que não dá. Tem os tribunais superiores, por exemplo, ou o próprio Tribunal de Justiça. É muito. Pra você ter uma ideia, entravam na minha época, eu era presidente, 23 mil casos por dia no TJ Puta que Judiciário. pariu. É um negócio que o juiz enxuga gelo. É isso que eu queria saber. Enxuga gelo. Como é que é o teu dia a dia como juiz? É loucura. Você vai viajar, você fica trabalhando, a família reclama. Porque se você não trabalhar, você é tarefeiro. Você vai ficar com uma pilha enorme. E se você ficar com uma pilha hoje, e se você atrasar, você vai sofrer um processo administrativo. Ou no CNJ ou na Caralho. corregedoria. Fica imaginando sua Entendeu? mulher. Você É sabe uma tudo pressão, do, é uma do Douglas pressão. e não sabe nada de mim. É uma isso? pressão, é uma pressão. Ó, eu ia viajar, muitas vezes ele fazia alguma viagem. Pô, mas tem que trabalhar. Pô, preciso trabalhar pelo menos 2 horas aqui ou 3 horas. Depois a gente sai. Ou então, E o vamos, trabalho depois é eu vou. ler. Tem que ser, lógico, eu sempre trabalhei, gostava de trabalhar online, sempre gostei de trabalhar de forma remota. Né? No começo usava o Nextel, e aí ficava aqui, de e-mail e tal. Depois com o WhatsApp e também com comunicação direta e tal. Eu sempre gostei desse sistema de trabalho remoto. Sempre gostei desse sistema. E falava para os meus assessores, trabalhem em casa, porque vocês produzem mais. Né? Agora, muitos não queriam, porque a mãe mandava fazer compra, não sei o quê. Mas você fica imerso em quantos casos ao mesmo tempo? Ah, inúmeros casos. É mesmo? Inúmeros. Você vai ter que examinar. Vem um, você pá, vem outro, pá. Ai, putz, esse aqui, vamos dar um tempo, vamos pensar o que vamos fazer. Começa a discutir. Você acha que tem que ter mais juiz, então? Olha, se você colocar mais juízes, o que eu fiz lá no tribunal? Ou você teria mais juízes ou você teria mais assessores. Eu criei os assessores. Eu expliquei isso para o governador na época, ele tinha que concordar também, porque era Assembleia e tudo mais. Nós aprovamos todos os meus projetos que eu tinha lá, eu aprovei na Assembleia. E eu falei, olha, vamos fazer o cálculo aqui de processos que tem, assim, assado, então, tantos juízes, tantos tem que julgar tantos por dia. Não dá para julgar esses tantos por dia, também tem que ter um assessor para ajudar a julgar tantos assim, assado. Porque o assessor pode preparar aquilo que já tá pronto, que os caras já conhecem a tese. Ah, pô, esse caso é aquele caso assim, tá, pô, de direito, entendeu? Agora, quando tem matéria de fato, que isso tem muito no criminal, né? Lógico, saber o que o cara fez, não fez, como aconteceu, como deixou de acontecer, aí é que complica a coisa, como é que você vai interpretar esses fatos. É aí que o computador não pode entrar, não tem condição de entrar. Porque você tem que interpretar. Entendeu? Quando você vai interpretar os fatos, aí que é complicado. Né? E aí você tem um assessor que vai interpretar de uma determinada forma, mas ele sabe que ele está trabalhando para você e não para o outro juiz que é absolvido. E também tem Ele está chance trabalhando de para você... o cara que condenaria, então ele vai interpretar de uma forma E diferente. também tem chance de você mudar aquilo que o assessor também pré-escreveu para você. Não, mas você tem que passar por... O certo é todos os processos passar pelo desembargador, pelo ministro ou pelo juiz, como eu fazia. Ler tudo, o voto que o cara preparou, conferir, se tiver que conferir algumas folhas, páginas, confere, né? E ver o veredito que está sendo dado ali. Né? Então o juiz tem que conferir, ele tem que delegar sem perder o poder. Claro. E está acontecendo que está se delegando muito. Muito, e perdendo-se o poder. E muitas vezes isso fica, às vezes fica na mão do Então assessor. entendi, às vezes o juiz ele é honesto, mas o assessor não. Pode acontecer. Pode acontecer, a gente sabe o que acontece. Né? Aquele gabinete e tal é o fulano, por exemplo. Isso Imagina, pode o cara acontecer. ameaça ele de morte. E o juiz é um puta cara sério. Olha, eu tive um caso de um juiz no passado que não sabia que o escrivão na época chamava, que era o cara do cartório, vendia o juiz. Ele não sabia. Caralho. Quando ele soube, ele pegou, foi lá dar porrada no escrivão. O cara era honesto, pô. Entendeu como é que é o negócio? É isso. Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Às vezes você não precisa nem ir no juiz, ou nem ir no ministro, ou nem ir no desembargador, vai no assessor. Entendeu? Agora, eu tenho uma linha de conduta que eu não quero saber, porque eu tenho que fazer Você vai ler de qualquer técnico. maneira. Eu tenho que fazer meu trabalho técnico. Agora, como advogado, inclusive, porque eu tenho um nome para zelar. Né? Não tem esse negócio. Eu não posso entrar em chicana porque eu tenho um nome para zelar. Eu estou advogado, estou tranquilo, estou livre, mas eu não posso determinadas condutas, eu não posso ter. Eu tenho que seguir, eu tenho que zelar pelo nome que eu construí. Concordo, entendi. Agora, totalmente. a justiça, de modo geral, se você pegar a justiça 90%, e principalmente se você analisar a questão de carreira, o pessoal é sério, o pessoal é Não, honesto, imagino. o pessoal trabalha, o pessoal enxuga gelo. Agora, o Supremo andou decidindo de forma que a gente, eu conheço alguns ministros lá, inclusive na época que eu fui presidente, alguns nos ajudaram lá na presidência também, foram parceiros. Tem os juízes que estão lá trabalhando no Supremo, juízes da nossa área, um até assessor meu, foi assessor 2 ou 3, mas o fato é que eles estão indo para um caminho político. E a justiça não é esse caminho político, não vai para esse caminho político. É A técnico. justiça é técnica. Como aconteceu com o Carandiru, pô, vou tomar uma porrada, mas vou decidir de acordo com o Mas que a eu achei. justiça ela muda? Porque assim, a justiça é técnica. Então, por exemplo, a escravidão ela era permitida Depende. agora Assim, não mais. Então, é assim, aí que tá, você tem a lei. A lei ela pode ter uma flexibilidade, dependendo do texto da lei, pode não ter. Ou o juiz vai ter que seguir daquele jeito rigidamente a lei,
ou existe uma flexibilidade, Isso uma que eu queria interpretação. saber. Como que você consegue ser flexível com uma lei e como que você consegue ser rígido com uma lei? Que momento que você, por exemplo, porque existem várias formas de você fazer um homicídio. Existe um homicídio que o cara Mas fala... aí não é o juiz que julga o homicídio, é o júri. Ah. O juiz só vai dar sentença, só vai dar pena. Mas quem vai dizer se o réu é culpado ou não é o júri. Mas Por quê? tem alguma vez que, Porque tipo... isso está na Constituição, é soberania do júri, O que o júri decide? se é culpado ou não. Não, assassinato, Sim. homicídio... Homicídio, infanticídio, instigação ao Entendi, suicídio entendi. Isso e é o júri aborto. que decide. Isso é júri. O resto não é júri. Entendi. O resto é o juiz sozinho, Ah, isso é legal, singular. isso é uma coisa que eu não Entendeu? sabia, por Sozinho. exemplo. Eu estou falando, o crime mais grave do Código Penal, É. extorsão mediante sequestro, seguida de morte, é o juiz O singular. cara tem que fazer muita coisa, né? Extorquir. Pô, antigamente, meu, o que tinha de sequestro quando eu estava no interior, hoje acabou, parou. Por isso Mas que... tinha muito sequestro. Tinha mesmo. Por isso que aquele caso O.J. Simpson, né, que eu assisti pra caramba, foi tão... Sim, agora está passando inclusive a série. tá? Foi tão complicado porque eles fizeram uma narrativa racial e tal pro júri tomar uma decisão de inocentar o cara. E eles conseguiram isso através de várias Mas o que você- argumentações sim, e tal. sim, mas o que você vê aqui na justiça lá nos Estados Unidos, existe uma certa, vamos dizer assim, uma certa fantasia muitas vezes. E lá também é mais, essa questão do júri é mais disseminada. Outros casos podem ser julgados pelo júri, vários, inclusive cíveis. Né? Sei. Aqui não, aqui só são esses casos. E aqui é o seguinte, não tem esse negócio de como lá, o júri absoluta, tem que ter, todos têm que julgar de uma determinada forma, senão o cara não é condenado. Aqui não, aqui é a maioria. De quantos? De Maioria. 11? 7, 3-4, 4-3, acabou. O cara está condenado. Entendi. Entendeu? São 7. Porque são selecionados 21 e desses 21 resultam E lá é a 7. maioria, é um cara que fala por todos. Tanto que no final ele fala, o júri decidiu que É, não. ele está Não, mas lá culpado. tem que ser todo lá o que mundo decidir a mesma lá coisa. O que acontece tem que ser todo mundo decidir a mesma coisa. Entendeu? Todo mundo tem que. Não pode ter um voto Nos Estados dissidente. Unidos é assim? É. Eu não sabia disso. Ah, aquela tem peça lá, puta, o que tem é o júri tentando Pelo decidir, menos tem na um cara maioria dos contra só. estados. Agora, na maioria dos estados eu a acho gente que tem a vê. ver com estados, porque tem Mas a várias- maioria, assim, todas que a gente vê, é absoluto. Ah. Eu não estudei muito a fundo isso agora, na época passada tinha estudado, mas agora já... Quer dizer, você já tô como. passando. Isso é uma coisa até que é curiosa. O cara que ele é um juiz, por exemplo, no Brasil, não significa que ele vai ser um juiz na Noruega, Não. porque a lei é uma coisa totalmente Não, diferente. totalmente diferente. Ele também não pode. Ele está investido aqui, com as leis do Brasil. Não existe essa história do camarada. Não é que nem um médico, que é um autônomo, um profissional autônomo, né, liberal, que vai lá e se sujeita às leis do país e passa a ser médico lá. Não, aí ele está investido num cargo. Para se investir num cargo lá, tem que fazer o Quer concurso dizer, lá. deve ser mó dó, né? O cara que você que está estudando direito saiba, o Brasil é seu futuro, não importa o que aconteça. Se fudeu! Você quer morar em Portugal? Ainda mais tomando Coronavac. Você quer morar em Portugal, irmão? Vai pro futebol, vai para outro lugar. Agora, o que acontece é que aqui a gente precisa ter mais seriedade. O país é aquele negócio, né? O país... Você vê essa CPI que está aí. Pô, você coloca 3 caras que estão comprometidos aí, politicamente, com processos lá para presidir uma CPI. É isso que eu penso. É que me dá a impressão que não tem mais ninguém que não consiga ter um Tá processo difícil. para... Você tem um ou outro. Parece que o presidente lá do Senado não tem. Parece que não tem processo. Ainda, daqui a pouco Ainda. Não, mas vai chegar, vai Calma. chegar. Vai chegar. Qual foi o caso mais, assim, que você conta? Você deve sentar num bar e a galera falar, conta aquele caso. Tem um monte de casos. Ali você tem, por exemplo, lá no Tribunal de Justiça, o que a gente pegava ali, por exemplo, de roubo, de furto, de tráfico de entorpecente e roubo, é muita coisa. E o pior, estupro de vulnerável. Nossa. Muito? Muito. Pai estuprando filha, avô estuprando neta, nego estuprando bebê, coisa desse tipo. Caralho, mas daí sobe o sangue pro cara. Mas olha, isso é direto, é uma coisa impressionante o que está acontecendo. Entorpecente também, é de baciada lá também, entorpecente. Tem homicídio, tem também sequestro, um ou outro. Você chegou a perceber que algum caso cresceu muito com o tempo, quando você começou? Esses casos, por Esse daí. exemplo, Estupro esses casos de cresceu. estupro de vulnerável, você tem demais. Né? Essa questão do tratamento com a criança, está uma situação O complicadíssima. que você acha? Por que cresceu? Olha, eu acho que isso aí estava encoberto. Entendeu? Hoje, nós temos os canais de comunicação, nós temos a internet, etc e tal, e a coisa acabou aflorando. Muita gente, agora eu tenho filho, então não tem como eu não Tomar ficar... muito cuidado. Muito cuidado, porque o estuprador, né, esses pedófilos, eles são pessoas que você não nota, você não sabe. Às vezes é uma pessoa próxima. Quantos casos que a gente sabe disso? Né? Às vezes é um tio, às vezes é um amigo próximo.
Às vezes é uma pessoa que você confia, que você acredita. É complicado. Um avô, imagina um avô. Imagina, quem imagina um negócio desse? Nossa, Então, tem que tomar muito cuidado. Eu instruí minha filha muito, minha ex-mulher também, a mesma coisa. Olha, assim, explicar tudo, explicar como é. Não pode se confiar em ninguém. Ah, mas o cara é legal, é bacana, tá sempre em casa, não sei o quê. Mas não. Olha, temos um caso aí de uma menina que foi estuprada dos 4 aos 17 anos pelo motorista do pai. E por que ela não avisava? Você tem alguma É questão difícil que porque você é entende? uma criança, ela não está entendendo o que está acontecendo. Ela se sente culpada, é uma situação muito complicada. foda. E depois fica aquela síndrome de Estocolmo mais para frente. Né? Que a pessoa começa a ficar, acaba gostando daquele que está lhe fazendo mal. Né? Então, é um negócio muito complexo, é um negócio muito difícil. E a gente precisava ter. Bom, existe um trabalho de inteligência todo para combater a pedofilia, fotos, filmes, etc. e tal. Mas ainda escapa muita coisa. Sobre essa questão de sequestro de criança e venda e tal, você vê isso muito aonde, assim? Tipo, pobre, rico... Nos países mais pobres isso é frequente. E aqui no Brasil também. Isso acontece aqui no Brasil, lógico. Sim. Né? Então, isso aí é corriqueiro. Todo lugar do mundo. Pra mandar pra onde, você sabe? Eles vão mandar, por exemplo, eles podem mandar para determinados países árabes, né? Eles podem mandar para determinados... O pessoal que tem alguma classe política alta. Tem gente que trabalha exatamente com isso, que tem a situação. Tem um filme passando ali na Netflix agora a respeito disso. É o... Né? Inclusive tem até agentes do Estado lá que tem as meninas lá. É o na casa cara, da né? exposição, É sobre um cara, né? Que é É. o... Esqueci o nome dele agora. Não é aquele cara, aquele do... Putz, eu também tô ruim para nome de filme. Não, fica Mas eu vi que era a amigo do série. Trump, que era amigo do... Sim. do Bill sim. Clinton. Não, e tem esqueci o outro nome do passando cara, ali né? que tem o tráfico. mesmo, Jeffrey você viu? Epstein, né? Jeffrey Epstein. Nossa, Mas tem um Epstein. outro também passando, tem um outro passando ainda que esse retrata bem o tráfico de pessoas, eu não me lembro bem o nome, me recordo agora, vi há pouco tempo, mas é interessante estar passando lá e você vê agentes do Estado de alto coturno, alta situação, alta posição, que está lá, não metido no Então tráfico. essa é a pergunta que eu ia lhe fazer. Você já julgou muitos casos, você tava ali e tal. Você consegue me dizer assim, Maurício, rico e pobre estão na mesma condição? Ou não, pobre está mais se fudendo, negro se ferra mais, branco se ferra mais, Olha, homem se ferra mais, eu mulher acredito que essa história da raça não tem tido uma certa reflexão, não tem tido reflexo no tribunal. É igual. Branco, negro, eu acho que é igual. Agora, que pobre se ferra mais, não tem a dúvida, porque o rico tem dinheiro. O rico vai ter condições de recorrer mais. O rico vai ter mais recursos para qualquer coisa. Independente dele ser inocentado, quem mais está no tribunal como réu? Como assim? Que tem um perfil que você fala, puta, direto, tá aqui. É o pessoal realmente, o pessoal mais carente, né? O pessoal mais carente que está lá. Você pega, por exemplo, o tráfico. Você pega o tráfico, você vê aí. Quem que vai ser quem que vai ser a mão de obra do pessoal, do traficante? Vai ser essa garotada aí que não tem futuro, que não tem nada. O Estado está ausente. O Estado está ausente em grande parte do território nacional. Agora que ele começa a tentar buscar alguma situação, está tentando, mas está ausente. Você entra numa favela aí, hoje você viu, o ministro proibiu a polícia de entrar na favela. Você viu o que ficou? Os caras se estruturaram completamente. Foi uma loucura aquilo lá. Né? Não pode, o Estado tem que ter acesso a todos os lugares. E tem o Estado paralelo. Esse Estado paralelo é que recruta essas pessoas, essas crianças que não têm futuro. Gancho, Né? gancho. O cara não tem outro jeito. Pô, o cara vai ser aviãozinho, ele vai ser... Enfim, vai ser o PCC, todo tipo de função ali. O PCC, você deve ter trabalhado muito com o PCC Sim, ali. o PCC é direto, porque a maioria dos criminosos a maioria é ligada ao PCC. A maioria é ligada. Até porque ele nasce Você no deve Carandiru. um tributo ao PCC. Você tem O que PCC estar nasce no Carandiru. né? isso começou a nascer lá no Carandiru, mas não foi por causa da invasão do Carandiru, não foi porque houve aquela situação toda. Isso já vinha antes. E eu acho que o governo do PSDB, na época, 2006, começou a incentivar um pouco, fazer acordo com o crime. E aí isso começou a incentivar muito a situação. Você acredita que... E acho que deveriam ter debelado naquela época. Hoje o Brasil é um país que é o país do crime. Você tem áreas aí monstruosas da mão de criminosos, que o Estado não tem como entrar. Não tem como entrar. Mesmo em Santos, pô, eu moro lá em Santos agora. Mesmo em Santos, agora não, já faz um tempo, 30 anos que eu moro lá. Mas em Santos, você tem morro lá que você não entra, amigo. Quem é você? Como é que é? O que você quer? Com quem você vai falar? E as armas já estão em cima de você. E no Rio, então, nem se fala. São Paulo também. Então, hoje nós temos a criminalidade institucionalizada. E os caras máfia têm mesmo, recursos, né? têm mais dinheiro, muitas vezes, que o próprio Estado. Você pega uma delegacia, que dinheiro que tem uma delegacia, com um carro velho, toda ferrada, o delegado, quer dizer, aquela história que o cara fala, ó, tem 3 cidadãos aqui com
com 3 metralhadoras, vocês precisam vir aqui, sei. Tá, quem tá aí? Só tô eu. Então, você precisa vir resolver. Ah, tá bom, vou aí, daqui a pouco eu tô aí. Até logo, viu, meu amigo? Você acha que o cara vai? Sozinho, com um revolvinho na mão no peito, uma pistola? Então a polícia precisa ser mais bem estruturada. Não tem estrutura a polícia. Os caras são abnegados, os caras são corajosos, muitos são corajosos. Aquela questão que foi tratada ali no Jacarezinho, os caras são corajosos. Ir lá para resolver aquela questão, aquela parada que os moradores estavam reclamando da situação, porque os moradores ficam sujeitos a esse estado paralelo. Sujeitos a esse estado paralelo. Então é uma situação complicadíssima. Você acredita que tem gente do PCC infiltrado em todas as esferas do poder? Acredito. Acredito que o cara já é preparado para entrar ou no legislativo ou no judiciário. Eu acredito sim. E no executivo. Sim. Eles estão infiltrados. Ou se estão. Com certeza estão infiltrados. A gente às vezes consegue detectar. Já detectamos lá no tribunal. Um ou outro caso. Muito pouco. Mas você pega nas esferas de poder, tem gente que é preparada para entrar lá. Com certeza. E o pessoal tem que abrir o olho. Né? Quer dizer, a gente está votando num deputado federal do PCC? Sim. 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 Né? Deputado estadual, um deputado federal, né? Não falando que todos eles. Não, sim, lógico. Não, Mas sim. pode ser um ou outro. Um vereador. Pode Mas acontecer eu um vereador. imaginaria, mas imaginaria. Mas tá tranquilamente que está votando. E quem vai é o pessoal que tem... Porque se você vê, para você ser político, você tem que achar um filão, uma grana alta para você se eleger. Porque se você não tiver dinheiro, você está ferrado. Né? Ou alguns tiram o dinheiro do próprio Estado, outros tiram do crime. E os que tentam se eleger honestamente, muitas vezes conseguem, né? É uma dificuldade muito grande. Muito grande. Né? Como é que você vai arrumar dinheiro para uma campanha de deputado ou uma campanha de prefeito? É muito dinheiro. Né? Ainda mais agora que você não pode ter doação de pessoa jurídica. Então você vai achar dinheiro aonde? Então, muitos políticos profissionais, não vou falar todos, evidentemente, claro. Mas muitos políticos profissionais já estão. Quer dizer, desconfio do crime, político. Ou com o crime, ou com a questão da corrupção no Estado. E tem agora, agora nós temos também a área da religião, aí é diferente. É o pessoal que vem da religião, que vem das igrejas. Mas não está. Né? É diferente, mas será que também não tem. Olha, eu não sei como é que a pessoa eu não utiliza-se posso- da fé também para também. Não, mas é lógico, isso tem também, isso É. tem. A gente não pode generalizar, sempre Sim. acontece, mas lógico. Isso aí, cada um avalia como acha correto, né? Tem algum crime que você observou e você olhou e falou, cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo aqui na minha frente? Esses crimes aí, alguns homicídios, né? Alguns homicídios que são horrorosos, né? O camarada fraciona a pessoa, ou mata a pessoa, depois joga. Por exemplo, aquele forno de micro-ondas que os caras colocam o cidadão dentro daqueles pneus lá, na execução merda. do júri do PCC, aquilo lá. Ou Isso é verdade, porque tem um júri do PCC também. Não, ali tem uma justiça institucional. Aquilo é um Estado. Aquilo é um Estado, meu. Você tem 2 estados, tem um oficial e o paralelo. Aqui no Brasil é Como assim. é que funciona esse paralelo? Você Esse sabe como é que paralelo, funciona? Você tem essa... os vários cargos. Organograma lá. Você tem os vários cargos com nomes determinados, né? O ponto de frente, posição, que seja lá o que for o nome. Vários nomes, né? Então tem o cara desde baixo, que é o cara que vai dar que é o oficial de justiça deles, ou que vai dar os recados e tal. Tem o cara que mexe com a estrutura econômica, contábil. Tem os advogados. Tem o cara que comanda, e aí você tem aqueles regionais que determinam. Então é um Estado. É um Estado O organizado. presidente disso tudo é o Marcola? Eu não sei se é o Marcola, mas tem várias facções, né? E tem várias células. Mas o Marcola foi. Ele né? foi um dos presidentes. É. Agora a gente não sabe quem é. E aí o que acontece? É um Estado paralelo. E nós estamos deixamos isso crescer há muitos anos. Então hoje. Alimentou nós estamos, esse Estado, eu né? sinceramente, eu não sei se tem alguma estatística, eu não vi ainda. Mas eu acredito que 30% a 40% do Estado está na mão desse pessoal. Ou na mão da criminalidade. Uns 30% no mínimo. Fora outros ramos, né? O pessoal que desmata, o pessoal que pratica crimes ambientais. Isso tem esse lado também. Agora, a polícia está dando em cima desses crimes ambientais aí, Sim, sim. pesadamente. Né? Então, você tem todo tipo de criminalidade. Mas esses do tráfico, esses já estabeleceram um Estado paralelo. Não tenha dúvida. A lei é o seguinte, é a lei deles. Qual a não é a lei do solução Estado. que você vê como... Olha, infelizmente, como juiz. isso é uma guerra. Isso é uma guerra. Isso não vai ter condição de fazer sem entrar, ver quem é e ter o embate. Não tem jeito. Não tem jeito, porque se você vai entrar, eles vão atirar. Se a polícia entra, o pessoal atira. E a polícia vai ter que revidar e vai ter que se limpar o lugar. Então, infelizmente, não tem outra solução a não ser um serviço de inteligência que a polícia tem e você
passar a, vamos dizer assim, a ter esses confrontos e poder limpar o lugar. Mas é muita coisa. Tem que ser uma operação muito organizada. E tem a questão também das nossas fronteiras. Não deixar entrar arma, não deixar entrar droga. Sim. Isso seria desidratar esse pessoal que está com muito dinheiro, desidratar essa turma. Aí você acaba também. Se você desidratar, primeira coisa, desidratar esse pessoal, melhora bastante. O pessoal tem dinheiro para. Pelo amor de Deus, tem prefeitura que não tem dinheiro que esse pessoal tem, o Estado. Muito dinheiro. Entendeu? É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aqui é muito tranquilo. As nossas fronteiras, apesar dos esforços do Exército, da Polícia Federal, é muito grande. É muito grande. Você acha Não tem que como você pegar. Você acha que a imprensa faz um bom papel? Ou você está achando que A imprensa é indispensável, né? Isso não tem a menor dúvida. Agora, o que você tem hoje é que a maioria dessa imprensa clássica que está aí é uma imprensa tendenciosa, eu acho. Mas você acha que tem gente, por exemplo, a gente falou do PCC... Na parte criminal? É. Eu acho que sim. Tem muita gente que denuncia, tem muito jornalista que denuncia, que fala. Mas você lembra aquele jornalista que foi morto no Rio, né? Como é que ele chamava? Tim Lopes. Tim Lopes. Ah, o Tim Lopes. O Tim Lopes foi pro micro-ondas. O Tim Lopes foi pro micro-ondas. Ele estava falando que a coisa não é real. Então, aí que tá. Tem coisas que o cara começa a se meter, ele vai encontrar a morte. Ele vai encontrar a morte, e tem jornalistas que... Você tem os jornalistas aí de programas policiais que falam, que vão, né? Próprio desses programas mais Tipo da Atena. popular da Atena, ou então alguns que já só falavam em criminalidade. Os caras vão embora. Tem um cara da Globo que nunca mostrou o rosto lá, esqueci o nome dele lá. Então, agora, vai sofrer represália, pode sofrer represália. Agora, o juiz é difícil ele sofrer represália por um julgamento, porque existe uma concepção no criminoso e no criminalidade que aí ele está na função dele. Sim. O que não pode é você querer tripudiar em cima do cara. Aí Aí a coisa pega, entendeu? Você vai lá numa sessão e começa a falar que é um vagabundo, não sei o quê. Tá. Dependendo da situação ou no voto, você pode vir a ter um problema. Agora, você está julgando num julgamento técnico, é difícil. aí é do jogo. É como do diria jogo, o da Cunha, é do né? jogo, Perdeu. Perdeu. Lucros e perdas, entendeu? Agora, No profissional. Né? agora, o que acontece é o seguinte, agora pode acontecer de ter sim, um caso complexo, ter ameaça. Eu tive um caso aí, por exemplo, que o sócio do cara, né, ele era um empresário, sócio de cidadão, uma empresa muito grande, ele mandou matar o sócio. E ele tinha 2 cidadanias. E mandou matar e foi uma coisa assim de execução e já tinha mandado matar outras pessoas, várias outras pessoas. Tem cara que é corriqueiro isso, o cara contrata, chama o cara tal, vamos acabar com aquele lá. É assim direto. Ele tinha 2 cidadanias, queria ir para os Estados Unidos, estava condenado, não sei como toda hora estava livre. Aí peguei na decisão do Tribunal de Justiça, mandei recolher, peguei de surpresa, recolhemos o cara. Foram para o superior, não pode prender com sentença, ainda com acordo não transitado em julgado ainda, não tem decisão definitiva. Aquela discussão. Não pode? Vai para a rua? Então vou decretar preventiva. Pá, decreta preventiva. Eu não sei, eu sei dizer que o cara está sempre na rua. Como? Eu não sei. Ele queria ir para os Estados Unidos, porque ele tem cidadania lá do estadunidense. Aí vem os advogados, aquelas advogadas bonitas também, né? Olha, doutor, porque ele vai passar com a família. Não vai. Se ele for, não volta mais. A gente já está sabendo disso. Não vai. Né? Eu era muito rigoroso na área criminal, bem rigoroso na área. Agora, eu também julgava de acordo com o que está acontecendo. Por exemplo, um dia, um camarada que é guincheiro é chamado para guinchar um carro, uma picape, ele vai lá, está guinchando a picape tem 500 quilos de maconha coberta no porta-mala. Aí a polícia, prende o cara, depois vai atrás, prende as pessoas que contrataram, O cara, eu não sabia. Eu sou guincheiro. O cara provou que ele é guincheiro há 20 anos, porra. Sim. Ele é guincheiro, o cara foi chamado, o cara laranja, quebrou. Né? Se ferrou. Não era laranja. Não era laranja. Ele não sabia. O lugar errado. Aí eu tava num julgamento lá com o pessoal, escuta, mas esse cara aqui é um guincheiro, ele provou que trabalha há 20 anos como guincho, ele não tem tá nem pela não tem nenhum processo contra ele, não tem nada. É arriscado condenar esse cara. Não, porque o cheiro, caramba, tal, é condenado. Não, eu não vou condenar e ponto final. Ou então uma mãe, que de repente entrou a polícia, o cara jogou a droga na bolsa da mãe, tá? A mãe está tentando esconder por causa do filho, aquela coisa. Isso tudo é um interpretativo que a máquina não conseguiria. A mãe, tá querendo proteger o filho, vai condenar, ela não é traficante. Agora, tem mãe que é traficante, é diferente, tem outros indícios. Né? Mas ela tá lá, tá desesperada, aquela situação tá louco, meu. Isso não tem nada a ver. Então precisa ter o juiz ele precisa ter uma humanidade para interpretar. E tem que ter uma sensibilidade. E você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes vem um processo com muitos réus e você é o segundo juiz, você não é o relator, você é o revisor, que é o segundo juiz. São 3 ali no Tribunal de Justiça, em regra, nas instâncias ordinárias. Aí você vem com aquele negócio, todo mundo condenado. Puta vida, agora ferrou. Esse processo tem 200 volumes, vou ter que ver quem fez o quê, quem não fez o quê,
E aí você acaba discordando e vendo que 2, 3, por exemplo, que você vê que algumas pessoas são mais rigorosas, você acaba vendo que 2, 3 não estão fazendo, não tem nada a ver condenar aqueles caras. Então, aí é um trabalho hercúleo, porque são 200 volumes, é um crime de tráfico, de rede de tráfico e não sei o quê. Aí você vai tentar saber o que aconteceu, ou então crime também de corrupção e tal. Isso aí dá um trabalho enorme. Ô, Ivan, na sua vida pessoal, você julga muito as pessoas, assim? Não. Seus amigos falam, porra, lá vem o Ivan encher o saco. Não, de jeito nenhum. Eu sou um cara totalmente Não livre, tem. um cara aberto. Não tem isso. Eu não julgo ninguém porque eu tenho meus defeitos também, É? eu tenho meus problemas. Mas quando tá tendo uma tenho minhas discussão, liga pro Nada. Ivan, não tem isso? Não, não existe. Não existe porque E eles na sabem que eu sou- pelada você é juiz ou joga? Não, na pelada eu jogo no gol, porque eu sou meio ruim. Aí o que acontece? Não, eu não julgo ninguém. Não julgo Mas não ninguém. tem isso, os caras falam, Não, Ivan, não, vem não, cá, não. minha namorada. Não. Olha, acho que uma vez só que eu estava presente naquela uma venda de motocicleta, que o cara falou que ia entregar a motocicleta, mas não era para vender a motocicleta, e ficou aquela discussão entre os amigos. Falei, pô, mas você não confia no cara? Eu fui intermediei, aí deu certo o negócio. Mas não é, não me chamam. Não me chamam para isso. Não me chamam para falar, o que você acha de nós dois? Não existe isso. Não existe não isso. Dá, pô. Nem entre mim e minha namorada a gente consegue entender quem tá certo e quem tá errado. É verdade. Tem Então, alguém que é eu maior sou um do cara que, muito light do que nisso o aí. juiz, que é a namorada do juiz. certeza. Isso é uma O que coisa. eu penso é que é o seguinte, ninguém é mais do que ninguém, amigo. Ninguém. O cara pode estar na posição mais alta, ele vai ter que descer, pô. Eu Ele tem que concordo. descer. Ou ele Essa é a minha desce no filosofia. beija-abraço, ou ele desce no corredor polonês. Meu. Você não pode ser mais do que ninguém. Pô, eu quando fui presidente do tribunal, eu fui em cada foro. Olha que são 60 mil funcionários. Eu abracei para um funcionário por funcionário. Falei, E olha, assim começou o eu quero te coronavírus no agradecer. Brasil. E assim Tá vendo? começou. Mas isso foi em 2012. Foi em 2012 isso aí. Olha, eu devo ter começado ali. Viu? Mas você sabe que, pô, a gente valorizou o cara. Pô, chegou o cara lá, pô, o cara que trabalhou 18 anos na gráfica, o cara que tá ali, uma situação, muitos anos, tá. Pô, olha, eu quero te agradecer. O tribunal deve muito a você, cara. Pô, o cara adora isso. Ou então, por que tá devendo os caras? Os caras estão tudo pendurados em agiota, pendurado, a casa vai perder a casa. Não, vamos achar a grana pra esses caras. Tem que pagar esses caras, pô. O atrasado desses caras, pô. E fui achar e paguei. Entendeu? Então a gente tem que ver isso. Quem queria falar com o presidente antigamente? O presidente do tribunal, não, só vai falar aí o desembargador e olhe lá e tal. Não, sei o que. Não, meu, o cara andava na rua, quer falar com o presidente, põe o nome na lista, vai falar, pô. Vai ter mais de 3 mil pessoas lá. Porque você não é mais do que ninguém. A gente não é mais do que ninguém. A gente é a pessoa como uma pessoa qualquer. Tá lá no cargo, não é por isso que eu sou o juiz e tal, eu sou mais que você. Não existe isso. Não tem nada a ver. E ela sabe, as pessoas que me cercam sabem que eu sou assim. Sabe? Você não tem defeito? Tem um monte. Você não tem como é que faz cagada? Faz. Sim, sim, sim. Lógico, é um cara normal, uma pessoa normal. Você já cometeu algum crime que você falou, puta que pariu, se Nunca. alguém me Graças julga... a Deus. Não, mas Mas peraí. tinha. Mas lógico, já fiz uma conversão proibida. É, por favor, vamos lá, vamos falar dos farolzinho crimes do passado. juiz. Vamos lá. Algumas coisas- Bombom na vamos loja lá. americana, tu já levou. Ah, aquela Não tem balinha como. americana. Isso eu não levei. Como Isso eu não? levei, graças a Porra. Deus eu não levei. Serenata de amor, da loja olha, americana. eu não Uma cheguei- balinha de eu caramelo? cheguei a subtrair. Agora, lógico, uma infração de trânsito você comete às vezes, Comete, não né? tem a menor dúvida. Ou então, alguma coisa que você, sei lá, não me lembro de ter feito alguma coisa que eu falo, pô, que merda que eu fiz agora. Tô falando sério, não me lembro mesmo. Mas você faz, você erra. lógico. Grampeador, nunca roubou? Sério. Para. Pô, Clipe. roubar e furtar nunca fez, nunca quis. Eu não tenho eu não sou cleptomaníaco. Porra, eu já roubei. Mas tem gente que gosta. Mas não, isso não é normal, né? Mas, ô, Ivan, nós tava com o grampeador aqui em cima da mesa. Pois é, devo ter pegado. Dá uma revistada aí, Não, Maurício. Dá uma Pessoal, eu vou revistada. terminar a Peraí, entrevista aqui. Pô, Eu vou ver. Você já Ivan, entrou nessa história de grampeador, eu não gostei Vamos dessa história revistar. porque, bom, então vou entregar o dedo. acabou. Valeu, Cortô. Valeu, sensacional.